Olá, que mês nós estamos? Agosto. Agosto é o mês do folclore brasileiro. Quais escritores eu recomendo para vocês, gente? Câmara Cascudo, lógico. Gente, Câmara Cascudo é um dos melhores folcloristas que já teve no Brasil, tá? Não desmerecendo outros, nós tivemos grandes nomes, mas o Câmara Cascudo escreveu livros muito bacanas a respeito do nosso folclore, né? E com explicações, assim, mostrando como que o folclore está, assim, muito ligado ao regionalismo, né? As tradições, né, de uma determinada comunidade, dos estados, de como as pessoas veem as suas crenças, né? Até aquelas crenças populares, aqueles pequenos dizeres populares que acompanham a gente a vida inteira e que às vezes a gente nem se dá conta. Gente, o folclore brasileiro é um dos folclores mais lindos do mundo, tá? Todo país tem o seu, tá? Porque o folclore geralmente ele vai estar associado com crenças e costumes de cada região do mundo. Ele sempre traz algum tipo de apelativo ou de exortação cultural, né? Ou de valores culturais, né? E sociais daquele lugar onde aquela lenda está, onde aquele mito está, né? As lendas folclóricas, geralmente, né, a exortação dela é trazer algum tipo de ensinamento pra gente. Se você for pegar histórias aí que a gente ouvia na infância, a maioria delas tinha como função fazer você ser um bom filho, ser um bom pai, cuidar bem dos mais velhos, cuidar bem das crianças. Sempre tinha algum tipo de apelativo. Como é que eu vou explicar assim? Apelativo para que você seja um filhinho bem educado, para que a sua mãe não morra se você virar o chinelo. Não, sério, gente, o folclore ele tem assim um contexto muito bacana para que você possa ver como que era a mentalidade das pessoas na época que aquelas histórias nascem, né? E como que você identifica o que é uma história folclórica, né, uma crendice popular? Primeiro, ela tem que ser praticada por um monte de gente tem que acreditar nisso. Como a história do leite com manga, né, fazer mal e matar, né? Quando aquela história ela é praticada por muitas pessoas, né, e ela está na crença de muitas pessoas, ela é tida como um folclore, né? A diferença de folclore para lenda urbana, gente, é que a lenda urbana, geralmente ela está estabelecida numa cidade e ela tem a ver com o costume daquela cidade, o costume do povo daquela cidade. Ó, vou dar um exemplo bem simples de um folclore que ele é japonês, né? Tem uma figura japonesa que eles chamam de teki-teki, né? Que seria o fantasma de uma mulher que ela foi... vamos dizer assim, mutilada da cintura para baixo, então ela se arrasta no chão com os ombros, né? E esse barulho faz tec-tec. Qual é a função, a exortação cultural desse folclore lá no Japão, né? Porque a tec-tec só pega moças que saem à noite de casa. Adivinha qual que é, né? É o tipo de folclore para fazer com que as meninas, as moças, parassem de sair à noite, né? Para conter as meninas em casa, porque devia haver algum tipo de aumento na violência na época em que esse folclore começou a circular. E a maioria das histórias folclóricas, elas trazem algum tipo de alerta, né, para a pessoa que ouve, né? Ela vai trazer algum tipo de reflexão para a pessoa que escuta ou que acredita nessa lenda. Se você tem curiosidade de saber coisas sobre folclore do Brasil, leia Câmara Cascudo, leia. E se você tiver interesse, deve ter um monte de livros por aí que falem a respeito do folclore do mundo. Cada país tem o seu, né? Geralmente está associado às suas religiões e crenças. Mas leiam, gente, folclore é muito bacana. E feliz agosto para vocês. E nada de ficarem tomando leite com manga, hein? Beijo, gente.